Meu primeiro assunto do dia aqui, viu, Cláudio Humberto e ouvintes, vai ser a PEC da transição, né? E esse movimento todo que nós estamos observando. O que está por trás da PEC, né? Não é só essa discussão a respeito dos 200 bilhões de reais, tirar ou não os programas sociais do teto de gastos, colocar os programas sociais num patamar reservado para garantir que eles sejam pagos, tendo ou não dinheiro no orçamento. E essa responsabilidade fiscal que está sendo cobrada e nesse vai e vem de declarações do presidente eleito Lula, que às vezes acelera um pouco, dizendo que tem que pagar de qualquer maneira e dane-se a questão fiscal, depois ele recua um pouco e diz que tem responsabilidade fiscal e que vai arrumar os caminhos, né, para bancar esse pagamento, ainda que seja no futuro. Nós temos outras questões periféricas a isso que não estão ganhando os holofotes da imprensa e que precisam ser ditas para você ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes. Uma delas é a seguinte: nessa negociação, enquanto a gente fica aí circulando e comentando essas declarações do presidente eleito, há uma articulação em curso no Congresso Nacional para colocar as emendas de relator dentro dessa PEC e colocar isso na Constituição Federal, o que, claro, dá um respaldo muito maior e uma dificuldade de depois você mudar parte do orçamento brasileiro. É claro que muitos dos parlamentares estão sendo beneficiados por isso, porque essa emenda de relator, ela destina o dinheiro de uma maneira muito mais fácil para os parlamentares. E eu já disse aqui que as emendas parlamentares, elas não devem ser demonizadas, porque as emendas parlamentares, elas, no fim da linha, acabam representando uma nova ponte, um hospital, uma escola. É isso que a emenda parlamentar é e tem de ser pelo seu objetivo natural. Afinal de contas, você tem um deputado que é o representante da população, que vem de uma região do Brasil, apoiado pelos seus eleitores dessa região, que buscam o quê? Que buscam melhorias para essa região. Então, uma das funções do parlamentar é essa, é atender os anseios do seu nicho ali eleitoral. Afinal de contas, ele está fazendo um bem para aquela parcela da população. E se todos pensassem assim, é claro que nós teríamos uma situação muito diferente no país. Mas é claro que as emendas de relator, pela falta de transparência, e é esse o ajuste que pode ser feito aí para melhorar esse instrumento que tem sido muito utilizado durante os últimos anos pelos parlamentares, para destinar o dinheiro público para essas regiões, para os anseios que a população tem. É claro que também a emenda de relator, ela não é imune à corrupção, ao mau uso do dinheiro público e à falta de transparência que acaba prejudicando um pouco esse controle, né? Então, o que nós temos colocado é o seguinte: o governo quer tirar o Bolsa Família ou Auxílio Brasil, dependendo da denominação aí, do teto de gastos. Os deputados, senadores estão articulando para colocar a emenda de relator na Constituição Federal nessa PEC. Tem também movimentos paralelos a respeito do que vai acontecer na Câmara Federal, que vai assumir no dia 1º de fevereiro. Porque vocês talvez não tenham parado para pensar e talvez não lembrem, mas a legislação brasileira ela é interessante, né? O presidente da República eleito, ele vai ser empossado pelo Congresso Nacional, que não é o Congresso Nacional da próxima legislatura. Porque no dia 1º de janeiro, os deputados que hoje estão no cargo permanecem no cargo. A posse no Legislativo ela acontece só no dia 1º de fevereiro. Então nós vamos ter o mês de janeiro inteiro do novo governo, do Poder Executivo instalado, com os deputados velhos, os deputados que alguns deles estão deixando o mandato porque não foram reeleitos, com os senadores que perderam a eleição e não serão mais senadores da República, sem 1/3 dos senadores eleitos na eleição desse ano. Então, é um movimento meio estranho, né? Mas é assim mesmo que funciona, a legislação determina dessa forma, a gente já está acostumado, mas de qualquer forma é isso. Mas as articulações para, por exemplo, quem vai ser o presidente da Câmara Federal pelos próximos anos, quem vai ser o presidente das comissões mais importantes da casa, a Comissão de Constituição e Justiça, está no olho do furacão. É a mais importante da Câmara e do Senado.
E essa negociação com a PEC também envolve, não vamos ser ingênuos aqui, vamos falar o português correto, as negociações também para esses cargos todos. Então tem muita coisa atrás dessa PEC da transição, não é só o que você está lendo nos jornais, o que você está vendo, não. Tem todo esse movimento de bastidores e isso é articulação política, isso não tem nada de errado. Se tiver dinheiro, compra, isso tá errado. Aí é um problema sério que tem que ser investigado pelo Ministério Público e pela polícia. Mas essa articulação política, ela faz parte do jogo e ela tá em curso numa velocidade imensa. Não achem que tem bobo nessa história. Tanto de um lado quanto de outro, tem político muito escolado que sabe muito bem fazer esse jogo. O Cláudio Humberto tá em Brasília, tem um destaque importante pra gente hoje também, da esfera mais jurídica hoje, né, Cláudio? Tudo bem com você? Bom dia.